noite, irmãos, graça e paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o intuito de termos uma conversa, pastor Alex e eu, que tem como objetivo trazer conhecimento, esclarecimento para nós, especialmente os irmãos que congregamos aqui na Igreja Batista do Barro Branco, e oportunamente poder abençoar outras pessoas, outras vidas com aquilo que Deus tem nos feito conhecer e saber. Antes de mais nada, estou aqui com o Alex. A paz, irmãos. Boa noite. O Alex, ele é aquele carro alto, você já sabe, né? Mas é um carro motor super potente. Só que até ele se soltar e começar a falar aquele português que a gente precisa de dicionário, leva um tempinho, mas é da natureza dele. Mas a nossa intenção, estávamos até conversando aqui um pouco antes, teve até um fato cômico que acho que algumas pessoas perceberam. Estava aqui Anderson e eu, não é o Anderson, o esposo da Tati, né? Que esse é um cameraman já renomado. Mas o Anderson Cabral, é isso? Anderson Cabral, ele não pode falar, né? Porque ele é o câmera. Estávamos aqui, Anderson Cabral e eu, tentando fazer um teste da transmissão, descobriu que estava no ar. Só o Alex aparecendo, coitado. Mas foi aqui um ponto para a gente deixar mais engraçado, ou pelo menos iniciar essa transmissão de uma forma mais descontraída. Mas a nossa intenção, irmãos, os irmãos que estarão nos acompanhando ao vivo e aqueles que poderão depois assistir nas nossas mídias sociais, no próprio Facebook, assim como no YouTube, provavelmente até o finalzinho da noite, até da madrugada já vai estar disponível. A nossa intenção é trazer à luz um tema que é muito interessante, que nós estamos hoje, todos nós estamos vivendo ele na prática, na realidade, o tema em si, por uma razão circunstancial, certo, pastor? Todos nós fomos trancafiados ou trancados dentro dos nossos lares e nós, os cristãos, o que costumávamos fazer no templo, passamos a fazer em casa. E é sobre isso que nós queremos conversar. Mas ainda antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de propor um momento de oração para que Deus possa nos dar outra vez sua graça, para que de alguma maneira aquilo que nós temos aqui para expor seja realmente útil, possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa família. Queremos desde já deixar um abraço virtual, não pode abraçar fisicamente, né? Deixar um abraço virtual em todos os nossos membros. Hoje eu pude encontrar um querido amigo, irmão em Cristo da nossa igreja, Diácono Evandro, que Deus possa abençoar ele e a família dele. Vou dar uma dica para você mesmo da igreja: faça uma visita na casa do Evandro, é um lugar de bênção. Você já foi lá, né? Já fui. Olha, irmãos, não que outras casas não sejam boas de se visitar, mas a casa do irmão Evandro, ou casa abençoada. Pastor, você pode orar? Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento, por essa oportunidade de podermos meditar nas Escrituras, pela revelação que o Senhor dá através da palavra escrita, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação do poder do Espírito Santo, e que como igreja podemos viver uma vida plena com o Senhor em todos e cada momento de nossas vidas. Nós te louvamos pela igreja de Jardim Barro Branco, que o Senhor possa nos inspirar, que o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras que vamos ler, possa inspirar nós que vamos estar falando e aos irmãos que vão estar ouvindo e recebendo esta mensagem. Nós oramos pelo poder do Espírito Santo em cada lar, para que haja transformação de vida, transformação de mente, transformação de desejos e pensamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Apenas lembrando aos irmãos membros da igreja, enquanto orientação, nós temos passado para a amada igreja desde quando fomos conscientizados a não estarmos nos reunindo no templo, mas não deixando de tudo, de termos as nossas práticas religiosas, que eu poderia assim dizer. Nós estamos sugerindo aos irmãos que a partir das 19h30, obviamente os que podem, partimos do princípio que a grande maioria hoje pode, em razão dessa necessidade de estarmos em casa, que todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, os irmãos estejam em oração e em adoração. A ideia é que o culto que nós já fazemos aqui comumente, que vai das 19h30 até as 20h30, 20h40, ele aconteça, ainda que uma parte nas vossas casas e uma outra parte aqui nas dependências da Igreja Batista, da nossa igreja. Então eu gostaria de reforçar que é tão bom quanto você está agora podendo participar conosco,
tão bom quanto é você poder, nesses 30 minutos que antecede às 8 horas, você poder estar com a sua família, com os joelhos dobrados, se for possível, orando, clamando, pedindo a Deus, suplicando ao Senhor e adorando ao Senhor, com cânticos congregacionais, com os cânticos que nós costumamos aqui adorar ao Senhor. Então eu gostaria de reforçar isso, até porque esse é o tema da nossa conversa hoje. Hoje eu não tenho aqui o Hernando Dias Lopes, nem o Jeremias Pereira, mas tem uma junção aqui que seria quase que isso, é apoteótico estar aqui diante e junto com o Alex. Eu estou fazendo essas colocações para poder ele ficar ali mais leve, mais à vontade. Alex, nós hoje vamos falar sobre um tema, um assunto que eu sei que você considera muito importante, é um grande apelo seu como um líder cristão. Inclusive, gostaria de, desde já, ele vai falar melhor depois, mas apresentar para os irmãos aqui uma indicação que é de ouro, poderia assim dizer, uma indicação preciosa. É um livreto, poderia dizer, páginas, em torno de 80 páginas, quase um exemplar de bolso, chamado Adoração no Lar, Joel Becker, Jobic seria a expressão mais correta. Uma indicação para você ter na sua casa, com sua família, porque nós vamos falar hoje sobre culto no lar. Alguns chamam de culto doméstico, culto familiar. Existem algumas nomenclaturas, mas quer dizer a mesma coisa. Sinônimos, né? São sinônimos, exatamente. Culto no lar. Aí fica uma pergunta para você que está nos assistindo. Você tem essa prática? Tinha, deixou de ter? Voltou a ter a prática em razão da, abro aspas, impossibilidade de estar no templo? Nós queremos falar sobre o culto no lar, o culto familiar. E aí, existem 3 perguntas aqui, pelo menos, para nortear aquilo que nós queremos conversar, explorando mais uma vez aí a capacidade que Deus tem dado ao Alex. Nós vamos aqui juntos tentar construir uma linha lógica de raciocínio, e as perguntas que nós vamos tentar transformá-las em problemas seria, em primeiro lugar, o que significa culto? Qual é o significado? Nós costumamos dizer assim, vou à igreja para alguma coisa. Então, o que seria cultuar? A primeira pergunta que nós vamos tentar aqui responder. A segunda pergunta seria um desdobramento desta. Uma vez identificado o que é culto, e nós vamos acabar entrando por esse viés de que 99% da corrente de pensamento se fala assim, culto. Primeira coisa que te vem à mente, acredito que 99% das pessoas responderia templo, igreja no sentido do prédio, né? Então, pensando que isso seja uma verdade, a pergunta que se dá é possível ter uma vida devocional saudável, no caso da Igreja Batista no Barro Branco, vindo apenas 2 vezes por semana e ficando aqui 1h30 em cada uma das vezes? É possível ter uma vida saudável vindo apenas 2 vezes no templo? E a terceira pergunta seria, se por um acaso a igreja hoje está um pouco descaracterizada, para não dizer mundanizada, porque acho que é uma palavra mundanizada, e quem sou eu para dizer que a igreja está mundanizada? Mas muitos são os que dizem que a igreja está um tanto quanto distante daquilo que a gente... Secularizada, né? Secularizada, acho que o Alex foi até mais elegante na colocação. Mas será que a razão da igreja está distante de onde ela deveria, com práticas que a gente não consegue encontrar dentro das escrituras sagradas? Será que a razão da igreja está secularizada, distante de onde ela deveria? Será que esta prática, o fato da igreja estar assim, deve-se ao fato da ausência do culto no lar, da ausência do culto familiar, ou da inobservância disso enquanto uma prática necessária, uma vez que nós entendemos que vir ao templo é de fato o que a gente precisa? É mais ou menos isso que a gente quer trabalhar. Então, eu vou começar aqui perguntando, Alex, dentro dessas 3 perguntas, Alex, na sua concepção, o que seria culto? O que é cultuar? Então, culto, ele, pra gente, hoje a gente tem a ideia de louvor, aquilo que é institucionalizado, né, da pregação, etc e tal, mas culto está muito ligado com a palavra religião, vem do latim religare, momento de você se conectar, reconectar, religar com Deus. Então, o culto tem essa prática de relacionamento, de voltar a ter um relacionamento. A gente vai entender isso mais à frente, mas se a gente pudesse definir, culto é um momento de adoração, um momento de você se
esse arcabouço religioso. Mas mais à frente a gente vai falar que o culto ele tem um viés mais de relacionamento contínuo, duradouro. A partir de Levítico, fica sugerido para nós que cultuar também é servir. Eu não sei se em algum momento se nós poderemos desenvolver alguma coisa nessa. O que eu quero dizer aqui, Alex, é que cultuar não é apenas o ato, pelo menos Levítico sugere isso para nós, quando fica lá, claro, a separação da tribo de Levi para o serviço no templo. E o serviço ali não era apenas cantar, né? Contextualizar. E além, né? Tinha práticas mesmo físicas, né? De lavar, de limpar, de cuidar, etc. Eu acho que não é bem claro para a igreja, minha percepção, que, por exemplo, ir a um orfanato, ajudar voluntariamente num asilo ou numa instituição de natureza parecida, ir lá trabalhar, né, doar uma tarde para poder fazer a unha das vovós, ajudar lá a cuidar da criança, alfabetizar a criança. Eu acho que isso não é claro para a igreja que isso também é culto. Como é que você vê isso? Então, na verdade, sim, a gente tem que lembrar daquilo que o próprio Cristo falou. Por exemplo, ele disse que quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então, a ideia de que o relacionamento com Deus ele vai além daquilo que você faz diretamente para Ele. Quando você faz para as outras pessoas, e aí é legal porque você, quando o Cristo está falando disso, ele não está indicando uma ação direta para aqueles que possivelmente seriam chamados de cristãos, né? Daqueles que servem a Deus. Está falando de todas as pessoas que precisam de algo necessário, porque a ação da bondade de Deus ela não está restrita aos que servem a Ele, porque senão o sol só nasceria para os justos. Verdade. O ar, o alimento. O coração de Deus é um coração muito bondoso. Então o ato da religião é essa, dentro daquilo que nós chamamos de culto, é essa bondade de Deus de retomar esse relacionamento familiar que nós vamos aprender hoje. Como ser humano. Ajudar o próximo, servir ao próximo é cultuar a Deus. Com certeza, é um ato que você faz para Deus, porque culto nada mais é do que fazer aquilo que Deus deseja diante da presença dele. Amados, nós já começamos aqui reescrevendo algo muito importante na vida da igreja. Eu tenho dito aqui como cuidador de rebanhos, né, assim, isso eu sou um cuidador de rebanhos, que dentro da institucionalização da igreja, ou dentro da igreja institucional, dentro da igreja eclesiástica, dentro dos termos eclesiásticos, eu sou chamado de pastor, é um termo bíblico que eu entendo, aceito, recebo, mas eu entendo, quando falo isso, falo porque pastor mesmo, que alimenta, que apacenta, é o Senhor Jesus Cristo, não é exatamente isso. Mas enquanto um cuidador de rebanhos, um ajudador do Senhor, aqui na igreja local, eu já tenho dito, Alex, há bastante tempo que, na minha concepção, não nos adiantará quase nada termos uma prática dogmática de cantar, de orar, de joelhos ou com as mãos juntas, né, no sinal de oração, dizimarmos, ouvirmos a palavra atentamente e não transformarmos isso em prática. Prática, como você muito bem disse agora, eu sirvo a Deus quando eu também sirvo a Deus quando eu faço alguma coisa por um desses pequeninos que Jesus citou, naturalmente uma situação direta aos necessitados, aos que são carentes de ajuda. Então, já fica aqui nesse primeiro momento, uma reconstrução do que é cultuar. Você que está assistindo aí, quando você pensa em culto, o que vem à sua cabeça? Como um cristão, o que você pensa definir você ser um cristão? Vir à igreja, orar, nas ocasiões de oração, participar de um grupo, cantar. A ideia de culto, para nós, ela deva ir muito além desse translado casa-templo para a prática dogmática, seja da oração, da canção ou de participar de um estudo bíblico. Preste atenção porque isso é muito importante. Isso pode, com certeza, fazer toda a diferença naquilo que vai se desdobrar agora. Por quê? Se eu entendo que eu cultuo a Deus também quando eu sirvo o meu próximo, o que então pensar com relação à minha própria família? Será que nós estamos servindo a Deus cuidando da nossa família? Estamos, não estamos? Eu posso dizer que se a gente não cuida dos nossos, principalmente
da fé, né? E pode dizer que a família são os primeiros da fé, para nós estamos pior do que os infiéis, né? Muito bem lembrado esse texto. Seríamos hipócritas na realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Eu espero que alguma coisa do que nós temos dito aqui ajude a você a fazer uma releitura do que de fato é cultuar. Por que nós estamos dizendo isso? Nós queremos trabalhar aqui, pelo menos eu tenho a intenção, Alex, trabalhar aqui, a ideia de que o culto não é característica exclusiva do pastor, do ministro da música, né, do líder do louvor ou do dirigente, porque tem-se essa ideia, né? Só pode protagonizar não seria, né? Mas só pode conduzir o culto o sacerdote, né? Nessa visão. E na verdade não é, certo? Porque na verdade, quando a gente olha para aquilo que a gente tem como reforma, ele trabalha que todos os cristãos são sacerdotes. Primeiro ponto, é o sacerdócio universal do cristão. Todos nós vamos diante de Deus direto. Ninguém precisa do esvague para ir a Deus. O segundo ponto é aquele diálogo que Cristo teve com a mulher samaritana. Peraí, rapidinho. Então eu compro um carro, eu não preciso trazer para o pastor Wagner orar. Irmão, se você quiser me levar no seu carro para passear com você, eu vou. Mas olha, o pastor Alex está dizendo, e eu acredito piamente nisso, você e eu temos a mesma condição de Deus. Pode parecer até uma coisa desnecessária, mas não é. Porque eu vou com muito respeito, eu vou lá até horas, já aconteceu várias vezes aqui na igreja. Mas, amados, todos nós temos a mesma condição de Deus. Isso eu gostaria de deixar claro aqui agora. Pode continuar. E aí, no diálogo de Cristo com a mulher samaritana, ele foi bem enfático e claro. Ela dizia, onde eu devo adorar? Em Jerusalém? Aqui em Samaria? Qual o lugar realmente que Deus deve ser buscado para ser encontrado? Jesus falou, eu sei que vocês pensam alguma coisa, a salvação vem dos judeus, os judeus têm um comprometimento com Deus no início, através da chamada de Abraão, etc e tal. Mas agora está chegando uma hora especial, ou seja, uma revelação mais clara. E a hora é agora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o culto é esse ato do homem que foi despertado por Deus para estar na presença dele. E aí não é só no sistema dessa institucionalização que nós tivemos dentro desses nossos muitos afazeres, de uma agenda apertada, de trabalhos, de compromissos, às vezes por semana. É suficiente. Uma vez é suficiente. Mas Deus tem uma proposta melhor, uma proposta relacional, familiar, de estar junto. Alex, a gente não pode jamais deixar de usar as Escrituras Sagradas, embora você já tenha citado aí pelo menos uns 3 textos bíblicos. Mas como eu conversava com você antes, quando aqui nós combinávamos mais ou menos como seria essa conversa, um texto que me veio ao coração hoje, eu estava assistindo a Sala de Prosa, um vídeo que você me enviou, Jeremias Pereira com o pastor Renan Dias Lopes. Aliás, fica aqui uma citação, uma dica de graça. Entra aí no YouTube, Sala de Prosa. São videozinhos de 10, 8 minutos, são vídeos excepcionais. E hoje eu assisti um que estava falando sobre a batalha espiritual. Olha, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10, fala algo muito interessante para nós. Aliás, o versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Aí eu estava falando com você aqui, amados, hipervalorizar a existência do diabo ao ponto de pedir licença a ele quando tem um despacho na esquina. Tem cristão que pede licença à entidade que está na esquina quando vai passar. É uma hipervalorização. Tropeça, está repreendido em nome de Jesus. Não, você tropeçou porque você não olhou para o chão. Não necessariamente é o diabo que faz tudo. Esse é um lado extremo, e dizem que todo extremo é perigoso. Só que um outro lado que é extremo e também é perigoso tal quanto é achar que o diabo não tem nenhuma ação. Que eu sou protegido, blindado por Deus. O Renan Dias Lopes até contou um fato que um pastor disse para ele, esse pastor era tão espiritual antes, ouve essa aí antes, mas tão cheio da graça de Deus que o diabo passa a 20 km de distância da igreja dele, de tão espiritual que ele é. Aí o Renan Dias Lopes diz assim, meu filho, você não sabe, ele está no púlpito da sua igreja. Por quê? Olha onde o diabo estava na reunião de Jesus com os seus discípulos. A Bíblia diz que Judas, ele foi justamente inflamado. E eles falaram uma coisa que eu achei interessante. Nem sempre o diabo vai se manifestar fazendo um homem ou uma mulher espumar pela boca, né, quebrar as coisas, dar gritos, né, horripilantes. Não, na vida de Judas, ninguém dizia que ele estava com o diabo. Isso faz nos pensar que nós não podemos hipervalorizar
a ação demoníaca, muito menos menosprezar. E por que eu estou introduzindo agora com esse texto de Efésios, capítulo 6, versículo 11, Alex? Porque, na minha concepção, Satanás, está por trás de tudo aquilo que vem de encontro, né, que vem para destruir a humanidade, para descaracterizar a humanidade, sempre numa tentativa de ofender a Deus. E, ao meu ver, Satanás está por trás desse, como é que eu poderia dizer, desse esvaziamento do que existia no passado, com relação às famílias se reunirem em casa para adorar. Eu penso que Satanás, de uma maneira muito sutil, o livro Arte da Guerra fala isso. Um dos piores erros que um general pode cometer é menosprezar o inimigo ou não enxergar o inimigo. E Satanás tem feito isso muito bem. Ele tem feito nos acreditar que ele não existe ou não atua e tem nos matado, nos destruído. Então, eu gostaria de introduzir também tudo isso que a gente vai falar, levando-nos a pensar que a gente precisa considerar que o diabo ele é nosso inimigo, certo? Com certeza. Nós vamos falar do primeiro culto, a realidade do relacionamento de Deus com o homem, criador e Eva. E se o primeiro culto familiar ele foi, de certa maneira, desorganizado, foi porque houve uma ação direta do diabo, incorporando na serpente, trazendo engano através da cobiça em Eva, depois em Adão, e tudo isso desestruturou essa realidade. Mas nós vamos mostrar que Deus ele jamais deixou de desejar esse relacionamento familiar com as famílias humanas. A pergunta que eu faria lá na frente, vou fazer agora: da onde vem, onde você citaria o primeiro culto familiar? A realidade é o seguinte: quando a Bíblia mostra o relacionamento de Deus na eternidade, mostra um relacionamento familiar. Deus sendo o Pai e Cristo sendo o Filho. Amados, olha, o primeiro culto em casa, o primeiro culto em família. O pastor está falando sobre isso, continue. E aí, esse relacionamento em família é algo tão assim fantástico na mente da divindade, no relacionamento divino, que Deus pensou em si criar famílias, para ele se relacionar com estas famílias. E aí Deus vai instituir no Éden, Adão e Eva. E você vê que Deus, Adão e Eva tinham um relacionamento proativo, mas um relacionamento também cultural. Porque você vê Deus indo fazer suas tarefas, seus afazeres, suas responsabilidades, e Adão sendo posto para cuidar do jardim. Mas na virada do dia, todos os dias, Deus, Adão e Eva se reencontravam numa reciprocidade de vontades, Deus querendo ser adorado e reconhecido como Deus Criador, e Adão numa vontade imensa de adorar e louvar o Criador e reconhecer todos os benefícios que esse Criador havia dado ele, Eva, sua esposa, sua família, numa relação recíproca familiar. Eu confesso a você que eu nunca havia, antes de hoje, visto culto doméstico lá no Jardim do Éden. Eu estava sempre pensando nas frutas maravilhosas, na ausência de dor, na ausência de tristeza, mas realmente eu nunca havia olhado por esse lado, e parte do que a gente está falando aqui são pontos que eu pedi para que o Alex pudesse buscar. Na verdade, eu falei assim para ele: olha, eu menosprezando a capacidade que Deus tem dado a esse homem. Eu falei: Alex, tente, por favor, encontrar na história modelos, exemplos, seja dentro ou fora das páginas da Bíblia, modelos ou exemplos de culto doméstico. Eu achei que ele ia falar: Samuel tinha lá um culto doméstico com sua família, ou de repente João Calvino, ele sentava com seus filhos. Rapaz, ele foi lá no Jardim do Éden. Que coisa, né? Uma revelação. É porque, na verdade, assim, esse é o sistema divino. Ele não quer só que você se reúna comigo, com a família do Wagner, do pastor Wagner, as famílias aqui da igreja, para estar com ele. Ele também quer. A Bíblia diz que nós não devemos abandonar as nossas congregações. Mas a ideia de Deus é de nós vivermos dias dos céus, dias, não um dia do céu na terra, dias dos céus, dias no plural, sobre a face da terra. Então é um contato contínuo, e aí está a grande vitória da igreja no passado. Esse contato contínuo com Deus vai te fortalecendo ao ponto de você ter percepções como se fossem sensoriais na questão espiritual, de saber lidar com a realidade que
que você não saberia sem esse contato e encontro contínuo com Deus. Alex, uma coisa vai ligar, outra, a gente vai ter que mudar um pouquinho a ordem aqui, tá? No nosso esboço. E uma das proposituras que eu fiz, na verdade, eu transformei em problema, né? Será que o motivo da... Desculpa, mas eu vou usar um termo mais chulo um pouquinho. O Alex falou de secularização, né? Ele foi masculino, mas eu vou usar um termo um pouco mais chulo. Eu percebo, de certa forma, cristãos mundanizados, adolescentes que transam e são membros da igreja. Eu espero que na nossa igreja não tenha, eu oro para que isso. Jovens que bebem, se entorpecem, consumem pornografia e estão nos bancos da igreja e sem muita culpa na mente. Parece que quanto mais nós descobrimos e nos aprofundamos, né, no estudo das Escrituras e percebemos que muita coisa que a igreja do passado trouxe como pecado, na verdade não tem nada de pecado, que é um fato, a gente não pode voltar atrás, a verdade, mas parece que se abriu uma cratera abissal, monstruosa da libertinagem. E me vem à memória agora o que um membro da igreja falou para mim, eu vou omitir o nome desse membro, ele falou assim: pastor, eu concordo que o que a gente tem aprendido aqui é fato, não tem como ir, não dá para ir contra, porque está claro. Só que me parece que quando nós éramos, abro aspas, enganados pelos pastores, que dizia: Deus vai pesar a mão sobre você, cuidado, Deus está vendo. Parece que quando existia aquele terror espiritual, aquele terror psicológico, parece que a juventude tinha mais medo, os adolescentes tinham mais medo. Parece que o medo, ele estava fazendo a vez do temor, porque Deus não quer que nós tenhamos medo dele, sem temor. E eu precisei concordar com esse membro. A pergunta é: será que o abandono do culto no lar, pastor Alex, será que o fato de termos segregado, condicionado a nossa vida cristã, a vir 2 vezes ao templo, ficar aqui 1h30 em cada desses dias, será que isso é uma das causas de nós estarmos, já por aspas, mundanos? Existem problemas que a gente percebe na própria Escritura, Paulo conversando com as igrejas, os apóstolos, etc. Nós vivemos um período da face da igreja em que, por ser pela graça, parece que foi de graça. E aí nós podemos ter um antinomiismo, ou seja, não há lei, né? Não há lei, não há regras. Eu posso viver como eu quiser, porque é por graça, maravilhosa graça. É um problema. Já esse quesito que você citou é o chamado legalismo. Nós também temos que ter cuidado. Todo extremo é perigoso. Porque você vive pela lei, pela obra meritocrática pessoal, ou seja, pelos meus méritos, por aquilo que eu faço, falo, canto, prego, pelos serviços prestados a Deus e ao próximo como se fosse a Deus, e achando que isso pode me dar qualquer condição melhor ou maior aos demais de estarem com Deus. E não é. Nós vivemos um problema dentro da nossa sociedade, que é o hedonismo, a busca por prazer, independente de padrões, da ética, da moralidade, e ferimos a Deus. Volto a dizer, a falta desse comprometimento relacional maior com a divindade, diariamente, numa devoção piedosa, diária, em família, ao fracasso. Porque mesmo que eu tenha uma vida piedosa, pessoal, como pai, se eu não trago isso como desdobramento, essa íntima comunhão com Deus, para a Patrícia, para o Teodoro e para a Lavínia, eu ainda assim, mesmo que tenha uma comunhão com Deus, pessoal, vamos dizer assim, sensacional, ela é fracassada e falha, porque eu não cumpro o propósito de Deus, que é nesse relacionamento familiar, como ele tem no céu. Você vê que é uma junção perfeita. O pai não passa à frente do filho, o filho não recebe glória, transfere a glória para o pai, o espírito não recebe a glória do filho e do pai, transfere a glória para os dois, porque é um sistema relacional perfeito, familiar. A proposta de Deus também para as famílias. Para a família. Levar-nos a ter famílias piedosas, que tenham interesse por Deus. O fracasso do casamento hoje é a falta de interesse do pai, do filho para com o pai, da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa. E esse sistema fracassando, fracassa toda a sociedade. Amados, nós já estamos aqui 8h32, nós vamos até 20h45, temos 13 minutos líquidos aqui. Amados, o que nós estamos propondo-nos a pensar é: se nós não tivermos na nossa casa a nossa base espiritual, nós estamos nos enganando, achando que no tempo nós vamos conseguir força, instrução,
graça necessária para vencermos os obstáculos. Eu estive pensando, eu acho que eu falei 15 dias atrás, inclusive até numa transmissão online, eu acho que eu falei, que eu cheguei à seguinte conclusão, Alex. A Catherine, minha filha, possivelmente esteja até nos assistindo agora, ela conheceu Jesus, ela ouviu falar sobre Deus dentro da nossa casa. Eu lembro de não ter terceirizado a catequese cristã, seria os primeiros passos da fé cristã, para a igreja, para a escola dominical. Nós tínhamos práticas em casa de culto, de oração. Eu levava a Catherine onde eu estava, na verdade ela até gostava de estar comigo. Só que eu percebi que com o Davi já foi diferente. Olha, o pastor aqui está, Confissões, não é de Santo Agostinho, não, é do Pecador Wagner. Eu percebi que está muito relato com relação a isso, de sentar com o Davi. O Davi adora, como qualquer criança, YouTube, jogo. Eu tenho agora feito algumas trocas com ele. Ó, ele gosta de fazendo manobra com skate, bicicleta. Você só vai assistir se ele já assistiu um de Jesus primeiro. Ele já até sabe. Papai, vamos para a cama ver vídeo. Qual é o primeiro, Davi? Ele já estou condicionando ele. Óbvio, usando uma metodologia diferente, mas eu estou de alguma forma tentando trazer o culto para dentro da minha casa, para dentro da vida. O que a gente está querendo trabalhar aqui nesse ponto é: há uma necessidade da base cristã estar na nossa casa. Olha o que o Alex me colocou. De nada adianta, por exemplo, você que está me assistindo aí, que é a esposa ou o esposo na sua família, aí na sua casa, você tem uma vida razoavelmente boa diante do Senhor. Você ora, você lê a Bíblia, você vem ao templo com regularidade, você vai às casas de instituição e ajuda, presta serviço, etc. Se você não tem esse compromisso com os seus filhos, com a sua família, foi isso que você quer dizer, sabe? Sim, e assim, é claro, é óbvio que nós não podemos aqui colocar isso como via de regra. Se você fizer, por exemplo, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso pelo Teodoro, pela Lavínia. É óbvio que lá na frente, poxa, mas o pastor falou que fez tudo isso e eles se desviaram. Não tem garantia. A garantia de que, ainda que ele se desvie, o caminho não se desvia dele. O conhecimento do temor de Deus permanece no coração, e eu acredito na eleição da criança através da graça de Deus. Deus vai chamá-lo uma hora ou outra. Quando nós percebemos a importância do culto familiar, nós podemos retroceder um pouco mais irmos mais à frente, melhor dizendo, e percebermos o cuidado que alguns movimentos cristãos de reforma tinham. Por exemplo, o puritanismo. Os puritanos tinham tão cuidado com no lar da família, ao ponto de colocar o piso das casas o mesmo piso que era posto nas igrejas dos templos, para que a criança compreendesse que a casa era uma extensão da igreja e a igreja era uma extensão da casa. Irmãos, eu estava cometendo uma falha, um equívoco em casa de uma maneira muito errada. E eu lendo sobre os puritanos, Deus falou no meu coração. Eu estava sofrendo muitos estresses, ainda estou no trabalho, as crises, as dificuldades. E eu chegava em casa estressado, muitas vezes irritadíssimo com as crianças, não tendo tanto tempo com eles. E lendo eles falaram que é um dos pecados que comumente a gente pratica. E se você, na hora do culto, não der um bom exemplo, antes do culto, não der um bom exemplo, como você vai levar a criança no culto a entender que aquele momento, que a sua vida de prática, que a sua vida diária é uma vida boa de ser vivida? Por exemplo, nós somos os culpados de desviar os nossos filhos. Porque se nós sentamos na mesa e começamos a falar dos diáconos, dos jovens, dos adolescentes, falando de uma maneira deprecciosa, Ainda bem que você não falou do pastor aí. Do pastor, da família do pastor, etc e tal, de uma maneira explorando os defeitos, porque todos teremos defeitos. Sim. O que acontece? A criança, o jovem, o adolescente fala: eu não vou fazer parte desse negócio. Isso pode ser bom, né? Frustra o meu pai, frustra a minha mãe, por que eu vou fazer parte disso? Então, os puritanos tinham essa visão. Quanto aos pisos, numa visão mais ampliada, eles tinham o seguinte pensamento: cada criança que nascesse em uma família puritana, eles tinham interesse, e aí não era só a família tinha um compromisso maior, mas a igreja, as famílias amigas, tinham um comprometimento e um compromisso de fazer com que aquela criança também nascesse para Deus. Ou seja, uma responsabilidade, uma preocupação ou uma responsabilidade de evangelizar. Quando você fala dela nascer para Deus, em algum momento ela perceber o evangelho. Isso que existe no Brasil, por exemplo, o Brasil não é uma nação que tem uma ascendência de conversão cristã em massa. Por exemplo, como a Inglaterra, como
na Alemanha. E há uma crítica muito exagerada, por exemplo, só batiza filho de crente, de cristão. Sim, aqui precisa-se também batizar pessoas que ainda não professam a fé, porque nós não temos um grande contingente cristão. Mas não é fracasso ter uma nação cristã. O fracasso dessas nações cristãs foram que as famílias foram perdendo esses hábitos de entender que o culto a Deus não era só no templo, na religiosidade vazia, e também na casa. Logo, não precisava batizar as crianças numa confissão posterior, num batismo confissional de apúlpito, no batismo que na maioria das vezes acontece nessas nações. A criança não compreendia a razão de um novo nascimento, de transformar a sua mentalidade, sua maneira de pensar, de viver, como necessidade para viver a vida de fé. Isso foi o fracasso dessas nações. Não é diferente da nossa, porque imagine, não adianta nós também pensarmos que nós precisamos evangelizar as pessoas que ainda não conhecem Cristo, se nós perdermos os nossos da casa. Não quer dizer que eles vão batizar enquanto nós estivermos vivos. Eu conheço pessoas, irmãos que hoje são pastores, são servos de Deus, vocês também são pastores, que estão convertidos, que receberam a fé, praticaram a fé, tiveram uma decisão por Cristo, muito depois dos pais falecerem. Ou seja, aqueles ensinamentos quando criança, aquelas orações, aqueles momentos com Deus, perpassaram o tempo e Deus alcançou aquelas crianças adultas com famílias. É a palavra lá do sábio, ele ensina o menino no caminho que deve andar, para que mais à frente dele ele se lembre, ou seja, ele lembre-se dele. Amados, nós estamos aqui tentando construir, né, um caminho, uma reflexão de que é possível que o fracasso hoje da vida espiritual da igreja se dê ao fato da igreja ser apenas, estar apenas condicionado a 2 ocasiões religiosas no templo, sem ter uma vida cristã. Ora, é óbvio, ninguém consegue. Eu estou tentando já 2 anos e um pouco, tentando aprender inglês. É uma coisa difícil, mas estou tentando. E todos os que conseguiram entender bem a língua e falam fluentemente, eles dizem, olha, se você não mergulhar, não funciona. Não adianta, exatamente. Você tem que viver a cultura, você tem que respirar, tem que transformar o seu mundo. No Evangelho é diferente. Como nós vamos compreender a mente de Cristo conforme o apóstolo nos convida a conhecê-lo como ele é? Como que nós vamos compreender naquilo que ele se permite, o Evangelho, a proposta de Deus, se nós não nos dedicarmos? Amados, é óbvio, há uma necessidade de uma vida cristã. E a vida cristã, ela deva começar no nosso lar, na nossa casa. Esse é o apelo que nós estamos fazendo aqui hoje. O Alex falou sobre os puritanos, eu iria até pedir para que ele definisse, mas falasse para a gente um pouquinho de quem são os puritanos, quem foram, mas eu acho que hoje não vai dar. Mas o Alex comentou comigo que é uma grande possibilidade, não sei se ele vai ler esse texto, se ele vai pedir para que eu leia, ele comentou comigo que um erro que aconteceu no passado se repete no presente. Quando você falou de Juízes, capítulo 2. Então, nós falamos numa outra conversa que nós tivemos, numa pregação, na verdade, sobre a vida de Josué. Josué, quando proclama, muitos falam assim, poxa, mas lá era uma outra cultura. O pai tinha como dizer, não proclama tudo. Não podia ter essa percepção. Até a verdade, é verdade que Abirão, Corã e Datã, quando se rebelaram contra Moisés, a família não foi totalmente com isso, porque você vê nos Salmos, os filhos falam, não, porque não é uma obediência cega, não havia só isso, havia para a questão de lei social, na questão religiosa, não podia haver uma imposição. Então, a verdade que Josué pede para que eles tirem os ídolos escondidos nas casas. Havia todo um trabalho, Josué já estava com 100 anos, ele recebe a palavra lá atrás, muitos anos atrás, e ele vinha trabalhando essa reformulação no lar, na família. Mas quando Josué morre aquela geração de anciões que viveu com Josué. O versículo 10 do capítulo 2. Posso ler? Pode ler. Juízes 2:10. Escute aí, ó. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, morreram. Deus está querendo dizer. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que eles fizeram a Israel. Então, qual foi a falha? A mesma falha que acontece nos nossos dias. Eita!
O cuidado que eu tive com a Catherine, me interrompi e não passei para o Davi. Mas graças a Deus eu estou tentando me recompor, Amados. Continue. Se nós deixarmos uma lacuna nos ensinamentos da família, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, nós vamos ter uma geração que não vai conhecer o Senhor. E o conhecer aqui não é só o ato de você ouvir e perceber como é a cientificidade humana. É o ato de relacionamento familiar, como Adão e Eva tinham com Deus, não é? Porque se não houver essa doçura do conhecimento íntimo de Deus, não vai haver uma vontade interior intensa da criança para com Deus. Nós precisamos, e parece ser difícil, porque nós somos humanos, nesse tempo da pós-modernidade muito materialista, e como esse relacionamento ele tem que ser num plano transcendental, num plano espiritual, parece ser difícil, mas não é, porque o maior interessado nesse relacionamento é o próprio Deus, que ele vivia esse relacionamento familiar na eternidade, e foi ele que, num ato criativo de generosidade e bondade, resolveu estabelecer famílias para ter comunhão com estas famílias. Que coisa maravilhosa. E o culto foi estabelecido nesse ato, a palavra culto, porque não havia um culto, havia um relacionamento. Porque quando Adão peca com a tentação de Satanás, eles costuram roupas de árvores que não eram duráveis. Deus sacrifica um animal, mostra como agora o homem vai voltar a ter relação com ele para apontar o caminho de Cristo, porque assim, uma coisa que Deus nunca vai fazer, irmãos, é desistir daquilo que é certo. Deus tem um comprometimento com todos aqueles que resolvem viver a vida de maneira certa. E eu tenho certeza que se eu e você, por maior que seja a luta, é difícil, não é fácil, é igual ensinar a viver criança. Ensinar o dever de casa menino, Deus dá trabalho. Agora que a gente está ensinando os filhos em casa, meu Deus do céu. Mas assim, quando nós ensinamos bem a criança, ela faz o bem, bom vestibular, no Enem, arrebenta na vida, está bem preparada. Na vida espiritual não pode ser diferente. Você não pode dar a Deus o álibi, o trabalho de fazer algo que cabe a mim e a você. De Deus não fará isso. Não fará. Estamos indo para o finalzinho aqui, irmãos. Pode continuar, pode Porque concluir. nós temos a graça de Deus de compartilhar. Como eu posso comparar isso? Nós achamos que somos poderosos, os homens. Matamos os outros. Matamos os outros. Mas isso não é de poder. Matar é fácil. E dar a vida. Uma pessoa pode, hoje eu estava vendo uma reportagem, o presidente do Banco Santander, em Portugal, faleceu com esse vírus que traz problema respiratório. Sabe o que a filha dele falou? Nós somos uma família multimilionária, mas meu pai morreu precisando de uma coisa que é de graça. Eu li isso. Que é um lar. Então você veja que há um contrassenso e um contraponto. Nós precisamos entender o interesse, que nem tudo que vai ser fácil ou que é gratuito vai ser fácil. A construção da nossa família, a construção do ensinamento da nossa família precisa ser priorizado como uma coisa importante, uma coisa que vale a pena, vale muito a pena. Dá trabalho agora, dá muito trabalho, mas quando a gente envelhecer, de olhar para trás, olhar os netos, isso alcança gerações, irmãos, gerações com a bênção de Deus. A bênção de Deus não restringe, não é essa materialização de vida financeira, educacional, acadêmica, não é isso. A bênção de Deus é a própria presença dele. Imagine, nós temos o privilégio de relacionarmos com esse Deus de maneira tão ímpar, que a presença dele, que é a maior bênção que o mundo pode ter, o homem pode ter, vivermos diariamente na presença dele. Eu sempre falo palavrinha para encerrar. Muitas das vezes estar na presença de Deus é infamônio. Você tem que ensinar a criança. E aí você, quando eles tiram Deus do lar, tiram Deus dos conceitos básicos da vida, essa separação que houve com as revoluções industriais, com a revolução iluminista, do sagrado e do secular, é prejudicial, porque quando você tira, você torna aquilo enfadonho. Parece que Deus atrapalha o progresso, atrapalha a felicidade, atrapalha as coisas boas, e não é verdade. Não tem prazer nele. E aí você faz uma conta simples. Se você investe 4 horas semanais para Deus, e aí se você soma isso no mês, você tem praticamente 16 horas para Deus. E para fazer
isso é muito difícil. Você investe 30 minutos por dia com a criança, com a família, e é difícil você viver, ai meu Deus, que dificuldade. Como que nós vamos ver uma eternidade com Deus? É verdade. E é por isso que nós precisamos entender que sem a presença de Deus a gente esquece desses princípios básicos. Não precisa ficar falando que Deus vai te castigar, mas haverá um juízo. Haverá um juízo. Toda vez que nós chegamos diante da palavra de Deus, nós temos que entender aquele que deseja ser mestre terá um maior juízo. Se a gente consegue captar que a presença de Deus é santa e que a gente precisa viver de maneira santa para estar na presença de Deus, isso já coloca em xeque esse montão de pecado que empurra a porta da igreja. Tenta entrar, que é a mundanização, secularização. Mas é nas famílias. A criança aprende o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Ai, Alex, como eu gostaria de estar ouvindo aqui as suas inserções. O Anderson está ali, ó, você não está vendo, ele pode falar, ele tenta rir, mas não pode forçar som. Meu amado, são 20h48, eu gostaria muito de continuarmos aqui explorando, porque como eu estou aqui com o seu esposo, ele compartilhou comigo, eu sei que tinham outros pontos aqui que seriam importantes, até o porquê do surgimento do culto levítico em razão da queda, né? Até deixar isso mais claro, falar um pouquinho de quem são os puritanos, quem foram os puritanos. Existem muitas coisas boas que a gente não consegue aprender como por exemplo foi dito aqui no iniciozinho da nossa transmissão, a indicação de um livro simples, até um outro livro que o Alex também citou. Redescobrindo o Tesouro do Culto Familiar. São livros que não custam tanto, se for analisado do ponto de vista financeiro, mas tem uma preciosidade muito grande. Mas infelizmente a gente não pode continuar. Daqui a 15 dias, se Deus não tiver nos levado, se for individual, eu espero que você vá primeiro que eu. Acho que a sua senha está mais próxima. Patrícia não deve ter gostado ou não gostará quando ouvir isso aí. Mas se for de forma conjunta, Maranata, vem Senhor. Mas se Ele permitir, daqui a 15 dias nós vamos estar aqui novamente e até tentar, exatamente, falar o que a gente não conseguiu aqui, até fazer algumas sugestões com relação à prática do culto familiar. Mas a gente pode colocar, e nós vamos tentar fazer, colocar esboços de culto. Porque é óbvio, se você tem criança, você não pode fazer 1 hora de culto. Não funciona. 30 minutos de culto. O Davi é assim, começou o vídeo, 5 minutos, pai, já tá bom, já acabou. Eu falei, não, tá bom, não, tem que ir até o final. Continua. Então a criança ela tem uma outra metodologia. Então aqui também nós temos que usar de inteligência, fazer com que isso seja atrativo para a criança. Mas não esqueça, ore, porque o Espírito é que converte e traz esse desejo intenso no coração da criança pelo Senhor. Eu quero terminar orando, agradecendo a Deus pela vida do Alex. Eu não me canso de dizer que é uma pessoa que Deus nos agraciou, nos abençoou, tem nos abençoado. Eu gostaria de orar para que você e eu, nessa noite, possamos atentar com maior diligência com relação a isso. Existe um ser, que é o diabo, que atrapalhou o primeiro culto familiar, o culto onde Adão, Eva e o Senhor se relacionaram, bem explicou aqui. O mesmo que desconfigurou nas tentativas dele lá, ele continua tentando desestabilizar, desestruturar a minha e a sua família. Precisamos atentar para isso. Nem tudo é o diabo, mas tem coisas que é ele sim. E o diabo a gente entende pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra e pela comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo na nossa vida para resistirmos às forças argilosas do diabo. Vamos orar para agradecer? Senhor, obrigado por esta noite, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Que privilégio, Senhor, ter a atenção da tua igreja, dos teus servos e poder falar sobre as tuas verdades eternas, maravilhosas. Senhor, é um privilégio podermos estar aqui. Eu, pelo menos, respondo por mim, falo por mim. Eu te agradeço por ter sido escolhido pelo Senhor para ser um cuidador de rebanho. Eu te agradeço, Senhor. Pai, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor nos dê o discernimento espiritual, de entendermos onde Satanás tem colocado armadilhas, tem colocado setas, flechas, utilizando aqui de objetos e exemplos que estão sempre querendo nos destruir, nos matar. Senhor, nos dê essa percepção espiritual, para que nós fechemos estas possibilidades de Satanás introduzir na nossa família, consequentemente na igreja, as suas obras maléficas. Senhor, que a tua palavra, que o teu Espírito nos ajude a trazer santidade para a nossa família e famílias santas,
comporão igrejas santas. É isso que nós te pedimos. Guarde a tua igreja, guarde-me, Senhor, onde quer que estejamos. É a nossa oração a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se despede aí da igreja. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Foi bom estar aqui com você. Boa noite. E que o Senhor acabe com esse problema para a gente poder estar junto logo, brevemente. Em nome de Jesus, eu espero que o abraço não seja mais espiritual. Tem uns vídeos muito engraçados que não pode deixar de deixar. Tem um vídeo de um pastor entrando, pulando, pega outro no colo. Hoje, quando eu vi o Evandro, quase que eu desci do carro e abracei ele. Aí o Evandro já fez assim, ó. Coronavírus. Brincadeira, não fez isso não. Mas espero que isso de fato passe e nós possamos estar aqui juntos outra vez para nos alegrar. Deus abençoe a todos. Amém.